Senhora presidenta Ana Amélia, eu queria mais uma vez aqui fazer um registro da importância da vinda da presidenta Dilma aqui hoje. Foi uma solenidade que engrandece o Senado, a Câmara e o Congresso Nacional. Nós tivemos aqui uma sessão conjunta do Congresso, presidida pelo presidente Renan, e fruto de uma audiência que tivemos com a presidenta Dilma, a bancada de senadoras e senadores do PT, e a senadora Ângela Portela sugeriu à presidenta que encontrasse uma maneira de receber no Palácio o relatório apresentado como fruto do trabalho da CPMI, que apura, investiga a violência contra a mulher. A presidenta interrompeu e disse: não, eu faço questão de ir no Congresso, receber pessoalmente esse relatório da CPMI, e hoje foi o dia que a presidenta veio, estreitou as relações entre os poderes, valorizou como mulher, como mãe, como avó, a importância de toda a sociedade brasileira reafirmar sua posição contra qualquer tipo de violência, mas dando uma ênfase maior ainda na violência contra a mãe, contra a mulher brasileira. Eu queria, antes de me referir a pontos que estou trazendo à tribuna, eu queria fazer um registro também, vários colegas já fizeram, sobre esse episódio que culminou com a demissão do embaixador Antônio Patriota, que agora vai desempenhar uma missão das mais nobres como embaixador do Brasil na ONU, substituindo o embaixador Figueiredo, que assume a chancelaria no Brasil. Eu me refiro a esse episódio que o Brasil está vivendo, que a imprensa está noticiando e que ganhou espaço na grande imprensa mundial, que implicou na vinda do senador Roger Pinto para Brasília, trazido pelo Eduardo Saboia, um diplomata de carreira que eu conheço e que contou com a contribuição do presidente da Comissão de Relações Exteriores. O fato, senhora presidenta e todos que me acompanham na TV, Rádio Senado, é que esse é um episódio que não cabe e não pode ser transformado numa disputa entre situação e oposição no nosso país. Primeiro, que envolve a vida de um cidadão boliviano que pediu asilo ao governo brasileiro. Eu vi muitas críticas à presidenta Dilma, ao nosso governo. Eu vi a situação mais radicalizada quando tivemos a saída do chanceler, do embaixador Patriota, Antônio Patriota, do Itamaraty. É claro que o problema é grave e que envolve circunstâncias delicadíssimas, mas o que fazer diante disso? Eu cumpri aquilo que me cabe. Eu moro no Acre, sou senador do Acre, sou vice-presidente do Senado, mas não foi nessa condição, mas como cidadão, como senador, procurei ajudar. Desde ontem, aliás, desde domingo, conversando com meu colega Ferraz, que de alguma maneira também, e do seu jeito, procurou dar a sua contribuição, eu procurei ajudar. Tive contato com o senador Roger Pinto, conversei com ele, é um amigo que eu tenho, conhecido de longas datas, foi meu colega atuando no Pando e eu atuando no Acre, morava em Cobirra, do outro lado do Rio, de Brasileia, onde a gente sempre esteve juntos, nos conhecemos de muito tempo. O nosso governo no Acre deu proteção à sua família, escoltou sua família até Rio Branco. Conheço também bastante o cenário político, o ambiente político na Bolívia. E nessa condição, que já tinha tido vários contatos com pessoas da embaixada na Bolívia, do Brasil na Bolívia, com o embaixador, com membros do Itamaraty, procurei ajudar sem alarde. E diante da situação da saída do embaixador Antônio Patriota e a chegada do
do embaixador Figueiredo, penso que o bom senso, fruto das conversas, do entendimento, começou a prevalecer nesse episódio. Primeiro, a não vinda aqui do senador Roger Pinto. Diria que o gesto de sua chegada aqui, de certa forma, um gesto político. Uma casa política do Senado. E também, da mesma maneira, penso que a atitude agora do Eduardo Saboia de se recolher como profissional, como membro da diplomacia brasileira, é também parte desse bom senso. A presidenta Dilma hoje deu declarações, ela tomou atitudes. Primeiro, a oposição gosta de assumir uma postura sempre de transformar uma realidade em falha, em governo falho, em governo fraco. É bom lembrar que há mais de um ano a presidenta Dilma, o seu governo, deu asilo político ao senador Roger. Isso é uma atitude de um país que levou em conta o risco e a busca e os tratados internacionais. Foi acolhido na embaixada. Óbvio que, por conta do não entendimento, a situação do senador se degradou ao longo de 454 dias. A atitude extrema tomada por um membro do corpo diplomático foi tomada, certamente, as conversas e o tratamento dessa atitude deve ser dado com toda calma, cautela e respeito, porque o fato é que, felizmente, não houve o pior. Uma vida foi respeitada, está aqui no Brasil o senador, e agora, na condição que essa posição de acolhimento do governo brasileiro estabelece, obviamente que ele também tem que atender às prerrogativas que uma situação que ele se encontra estabelece. Mas acho, e queria aqui encerrar, dizer que muitas conversas e o bom senso começam a prevalecer nesse episódio. Não tenho nenhuma dúvida de que o melhor é que o nosso governo siga dando uma condução com altivez, como está dando desde o começo em relação à Bolívia, mas também faça isso respeitando o nosso país vizinho, irmão, no caso, a Bolívia. É um país que experimenta a democracia, os conflitos políticos que vejo lá, de parte a parte, são parte do enfrentamento democrático. Agora, óbvio, se tem uma pessoa que se sentiu na condição de buscar asilo político e vir numa ideia de buscar refúgio no nosso país, está sendo acolhido. Tomara que, a partir de agora, sem que haja segundas intenções, o bom senso siga prevalecendo e se encontre o melhor caminho para que o senador Roger Pinto possa ter a sua vida salvaguardada e para que a absoluta autonomia e dos nossos governos, dos nossos países, também não venha a ser arranhada nesse episódio lamentável, mas que, diante de uma situação extrema, ocorreu. Então, eu penso que em nenhum momento eu vejo, por parte da presidenta Dilma, vacilo em relação a isso, mas o fato é que nós tivemos uma situação desafiadora do ponto de vista da diplomacia. E com a chegada do embaixador Figueiredo, eu quero externar aqui meu sentimento de que se encontre uma maneira equilibrada, uma maneira correta de se levar adiante esse assunto sem que fique arranhado o governo e o Estado boliviano, sem que fique também comprometido, né, uma relação profissional do Eduardo Saboia e muito menos que se ponha em qualquer tipo de risco a vida do senador Roger Pinto. E a presidenta Dilma hoje foi muito feliz quando ela disse: não se negocia vida. Ela foi muito feliz quando colocou. Ela também fez as
uma crítica de não aceitar nenhuma comparação com a situação que se tinha, mesmo reconhecendo que tem uma situação extrema com o DOI-CODE, obviamente. Nesse momento, eu não tenho dúvida que o nosso diplomata Eduardo Saboia viveu um momento de absoluto estresse psicológico, de altíssima responsabilidade. Tive contatos com eles várias vezes nesse 1 ano e meio. Sei do estresse que estavam vivendo todos os profissionais diplomatas na Embaixada da Bolívia, mas felizmente o desfecho foi esse, do ponto de vista de que não tivemos um enfrentamento, nem um risco maior de vida. Agora, o lamentável foi, de fato, a saída do chanceler, que certamente se sentiu numa situação insustentável, tendo em vista o desfecho que se deu a esse episódio envolvendo um senador boliviano e a diplomacia boliviana brasileira. Com licença da presidenta, eu rapidamente ouço o senador Suplicy. Senador, o regimento não prevê a parte em caso de comunicação inadiável, nem comunicação de liderança. Dada a relevância do assunto, eu penso que o regimento nos amordaça nessa hora desnecessariamente. Portanto, preciso esclarecer que é assim o regimento, mas tomo a decisão de dar a Vossa Excelência a palavra para o à parte ao senador Jorge Viana. Muito obrigado, senador. Muito obrigado, presidenta Ana Amélia. Eu quero cumprimentar Vossa Excelência, senador Jorge Viana, porque Vossa Excelência falou com conhecimento, até porque, sendo o Acre vizinho à Bolívia, e tendo Vossa Excelência, inclusive, conhecimento do senador Jorge Molina, mas que teve a oportunidade de falar inúmeras vezes com o nosso embaixador Eduardo ali, na Bolívia, e pôde aqui nos transmitir a forma como ele teve uma atitude, sobretudo humanitária, tendo em conta aquela situação tão difícil que Vossa Excelência aqui descreveu. Eu também quero expressar a minha compreensão solidária ao nosso ministro Antônio Patriota pela maneira como procurou agir numa situação de dificuldade. Acredito que, embora ele tenha deixado, assim, numa situação de grande hombridade, respeito, inclusive para com a presidenta Dilma, ela, ao mesmo tempo, de pronto, o coloca para um dos postos mais importantes da diplomacia brasileira, que é a de ser o embaixador na ONU. Então, vai estar em continuidade colaborando com o Brasil, com o governo brasileiro, e eu acho que a sua análise, inclusive, das palavras de bom senso e de muita clarividência da presidenta Dilma hoje, na entrevista que ela deu ainda aqui nas dependências do Senado, são corretamente colocadas por Vossa Excelência. E, finalmente, quero cumprimentá-lo pelo seu projeto relativo à reforma política, que espero possa ser apreciado ainda amanhã na Comissão de Constituição e Justiça. Reitero o apelo ao senador Vitaldo Rego para que designe o relator do seu projeto que veda contribuições de pessoas jurídicas aos partidos. Me coloco à disposição aqui publicamente até de relatá-lo se for o escolhido. Muito obrigado. Eu agradeço, e mais uma vez agradeço a presidenta Ana Amélia pela compreensão, e só isso. Só espero que esse episódio todo, que vitimou um profissional competente, dedicado, embaixador patriota, que agora possa, de longe, e nem pensar de ser qualquer objeto de disputa, de enfrentamento político, que os ânimos possam serenar, a diplomacia possa prevalecer e encontremos uma melhor condução desse episódio, ou do desfecho para esse episódio que envolve um senador da Bolívia, envolve um profissional diplomata brasileiro e a relação entre dois países vizinhos, Brasil e Bolívia. Muito obrigado, senhor presidente. Senador Jorge Viana, eu ontem abria usei a tribuna falando sobre esse tema. E em nenhum momento houve qualquer tipo de ataque
a presidente da República, as autoridades constituídas. Apenas se avaliou o que aconteceu. E o fato foi revelador de duas coisas: um ato adequado, nas circunstâncias que estavam, do diplomata Eduardo Saboia, e também, politicamente falando, institucionalmente falando, do senador Ricardo Ferraz, que, aliás, gostaria de registrar aqui a prudência tomada pelo senador boliviano e pelo presidente da Comissão de Relações Exteriores, que hoje suspendeu uma entrevista que haveria aqui. Penso que cautela e caldo de galinha são muito bons em qualquer circunstância, e hoje mais ainda. Portanto, eu também penso que aqui asilado, acolhido no território brasileiro, o senador não pode fazer proselitismo político em relação ao seu país. Isso tem que ser feito na Bolívia. Aqui ele tem que ter a segurança, a convivência com a sua família e a proteção do Estado. Essa é assim o que recomendo. É o meu entendimento, e cumprimento pela colocação de Vossa Excelência. Eu agradeço mais uma vez a manifestação e reconheço a maneira equilibrada, determinada de Vossa Excelência aqui na condução de temas tão delicados como esse. E, de fato, desde domingo tenho conversado com o nosso presidente da CRE, Comissão de Relações Exteriores, o Ricardo Ferraz. Ele tem sido um militante na busca, um ativista na busca de encontrar a melhor solução para esse episódio, e acho que a atitude que se tomou hoje, ela é um passo muito importante, tanto do ponto de vista do Eduardo Saboia, o diplomata, quanto do ponto de vista do senador Roger Pinto, de não tratar desse assunto, de entregar para as autoridades brasileiras a condução dele. Eu acho que esse é o bom senso, é o resultado de muitas conversas. Eu fico contente de ter podido ajudar nesse processo, mas tomara que agora haja a melhor das conduções, inclusive sem criar maior ruga entre o Brasil, a relação Brasil e Bolívia, porque eu acredito que não terão. Agora é um fato consumado, uma pessoa que foi dado asilo está no Brasil, e agora cabe apenas voltar às relações ao normal entre os dois países. Muito obrigado. Cumprimento, senador.